Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Souza. Queria alguns minutinhos da sua atenção para falar sobre um assunto que eu acho muito relevante. Um assunto em que há um tempo atrás eu conversei com um amigo meu e ele falou aquilo que eu sempre senti no coração de passar para as pessoas, mas nunca tive coragem. Para falar um pouco do que é ser jogador de futebol de alto rendimento e do que muitas das vezes esses jogadores passam e que vocês, torcedores, acabam muitas das vezes não entendendo o porquê de muitas coisas. Porque às vezes um jogador não dá certo no clube, porque o jogador tem tudo para dar certo, o apoio de todos, mas mesmo assim não consegue engrenar e mostrar aquela qualidade que sempre teve em outros clubes, ou às vezes até um jogador da base que sempre foi um fenômeno, mas quando subiu pro profissional acabou não conseguindo ter o mesmo desempenho que tinha quando era jogador da base. E eu vou entrar nesse assunto que eu acho muito relevante, como eu falei, porque isso vai, eu acho que abrir um pouco a sua mente e também eu acho que vai ajudar um pouco aqueles jogadores de futebol que estão passando por esse momento agora ou vão passar, porque infelizmente é uma realidade na nossa vida, a gente acaba passando sempre e não tem como fugir disso. Então eu queria falar sobre o conflito interno do jogador de futebol. Eu anotei algumas coisas aqui sobre o conflito interno de um jogador de futebol, que eu acho que 90% dos jogadores de futebol, eu não vou falar 100 porque eu não tenho certeza, mas 90% dos jogadores de futebol e muitos dos que eu conheço e converso já passaram por isso, passam por isso e vão passar outras vezes, porque é da nossa profissão. E aí você se pergunta, Souza, o que você está falando aí e até agora não falou nada? Então vamos entrar no assunto que é o conflito interno de um jogador de futebol. O que é o conflito interno de um jogador de futebol? É aquilo que ele sente internamente e ele não passa para ninguém. Muitas das vezes passa para alguns familiares, amigos, mas normalmente ele não passa para ninguém. Normalmente, quando ele entra nesse conflito interno, muitas das vezes ele está dentro de um campo de futebol e aí não tem como você passar para ninguém. É algo que é seu e que você tem que trabalhar para que você venha ter um desempenho melhor. Como eu falei, muitas das vezes a gente não consegue ter um desempenho desejado. Muitas das vezes o nosso treinador, a torcida, os companheiros, todo mundo tem confiança na gente. Somente a gente não consegue ter essa confiança. Somente a gente não consegue exercer o bom futebol que todos esperam que nós venhamos exercer. E aí você, torcedor, se pergunta, Souza, mas por que um jogador de futebol com salário astronômico, com fama, com uma família estruturada, o que acontece que ele de repente não consegue desempenhar um bom futebol, às vezes está nervoso, enfim, eu não consigo entender. O que eu vou falar agora é que acontece muitas das vezes com muitas pessoas, aconteceu comigo, por isso que eu vou... E acontece muitas das vezes comigo, e vai acontecer outras vezes comigo, e por isso que eu vou abordar esse assunto falando de experiência própria, de que às vezes o jogador tem tudo para dar certo, como eu falei. Só que dentro do campo, às vezes as coisas não correm conforme o desejado. A gente tem um exemplo agora da seleção brasileira que acabou não conseguindo seu objetivo. Todos queriam, todos lutaram, não tenho dúvida que todos trabalharam incansavelmente por esse título, mas ele não veio. E aí, o que vem depois disso? Na minha vida, muitas das vezes, nos clubes que eu passei, Vasco, Porto, Grêmio, São Paulo, e hoje aqui no Fenerbahçe, até na seleção brasileira, na qual eu fui convocado 2 vezes e fiz parte desse grupo que hoje acabou não sendo campeão mundial. Acontece muitas das vezes, falando do português claro do futebol, a bola queima. Às vezes as coisas começam a dar errado e você não tem
explicação para isso. Às vezes um passe que você daria que era tão fácil, você acaba errando 1, 2, 3 vezes. Às vezes coisas que seriam tão fáceis, se você tivesse com confiança, acabam se tornando muito difíceis, porque o conflito interno começa a tentar tirar essa paz de você dentro do campo e você acaba fazendo coisas que normalmente não fariam. Às vezes por ansiedade, às vezes porque a torcida começou a pegar no seu pé, às vezes por uma série de coisas. E aí o seu rendimento começa a cair, cair. E como eu falei, 90% dos jogadores de futebol, a maioria dos que eu conheço já passaram por isso. Tem qualidades absurdas, mas muitas das vezes começa a cair no engano de que não é tão bom, de que eu não sou tão assim, as pessoas estão falando mal de mim, começam a acreditar nas mentiras que as pessoas falam. De repente a velha guarda aí, a galera que jogou futebol há muito tempo atrás deve estar pensando, tá, Souza, mas e aí? Tá falando isso aí, mas eu não vivi isso. O fulano de tal não viveu isso. De repente foi porque você não viveu na era digital. Você não joga futebol na era digital. Que hoje você acaba uma partida, você vai olhar a sua rede social, as pessoas estão te xingando a sua família, dizendo que você é muito ruim e dizendo que você não presta. Não é só que você não jogou bem, é que você não presta. E aí você começa a acreditar nessa verdade, e aí começa, como eu falei, esse problema interno, esse conflito interno, você começa a acreditar nas mentiras que as pessoas falam. Pessoas essas que muitas das vezes estão estressadas no trabalho, pessoas essas que muitas das vezes não conseguiram ser um jogador de futebol como você, pessoas essas muitas das vezes que são frustrados na vida e aí descontam tudo na rede social, na tua rede social, e você, quando lê aquilo, começa a tomar isso como verdade. E isso acaba te trazendo uma desconfiança em si próprio. E esse é o maior dos problemas. Quando você começa a acreditar que você não vale nada, não porque você está vivendo uma má fase, mas porque você ouviu as pessoas falarem de você e ouviu as pessoas falarem muito mal de você. Aí você de repente liga a televisão e você coloca num programa de esporte onde as pessoas continuam falando mal de você. E aí por que eu faço esse vídeo? E aonde eu queria chegar com esse vídeo? É que o jogador de futebol, para mim, hoje, ele teria que ser totalmente blindado. Blindar a sua mente. De que forma, Souza, eu posso blindar a minha mente? Eu, desde pequeno, sempre blindei a minha mente com a palavra de Deus. Desde criança, minha mãe sempre me levou na igreja e através da fé, por todos os clubes que eu passei, por todas as dificuldades que eu passei, por todos os palavrões que eu ouvi, por todas as vezes que disseram que eu não valia nada, que eu não jogava nada, que eu era horrível, que eu era um bosta, todas as vezes que isso entrou no meu coração de uma certa forma, eu tinha um refúgio. Eu chegava em casa muitas das vezes, não falava isso para minha esposa, não falava isso para ninguém, mas no culto eu orava ao Senhor. Eu buscava a presença de Deus e falava, Senhor, realmente estou mal, eu não sou nada, mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas, por isso me dê força para suportar essa pressão, me dê força para não acreditar nas coisas que as pessoas falam de mim, me dê força para prosseguir. Enfim, eu buscava a presença de Deus para me libertar um pouco de tudo que as pessoas falavam, das notícias, por eu ter jogado mal, enfim, eu buscava em Deus isso, e graças a Deus até hoje eu sempre tive êxito, eu sempre tive sucesso. Sinceramente, eu não sou dos melhores volantes, pelo contrário, eu sou mediano, eu estou na média aí. Mas o que me diferencia de muitos deles, eu comento isso com a maioria das pessoas que eu tenho oportunidade, é isso. A fé em Cristo Jesus me fez entender que eu não sou melhor, mas também não sou tão pior como as pessoas falam muitas das vezes quando eu jogo mal. A fé em Cristo Jesus me fez entender que quando eu jogo tão bem e as pessoas começam a me elogiar, que eu não posso deixar isso subir pro meu coração de uma certa forma e falar, nossa, eu sou isso tudo que estão falando.